Boa tarde a todos. Nós estamos aqui dando início aos trabalhos da tarde, né? Um trabalho que foi organizado, foi pensado com bastante carinho para atender os nossos profissionais e os nossos convidados. Eu espero que todos vocês se sintam muito acolhidos e pense que este ano foi um ano atípico e este ano foi um ano de grandes desafios e também foi um ano de grande aprendizado. Então, eu peço a todos vocês que recebam essa nossa orientação, esse nosso momento de socialização de experiência, de informação, de conhecimento, com a professora convidada vai nos trazer justamente para contribuir nesse grande desafio que foi o ano de 2020, dentro da nossa área, que é a educação especial aqui na Diretoria de Ensino de Carapicuíba. Então, é com grande carinho que eu recebo todos vocês e espero imensamente que vocês todos se sintam acolhidos por essa equipe que planejou, elaborou, estamos aqui para atendê-los, ok? Vou passar a fala para a Mônica Neri, que é a nossa diretora de núcleo. Por favor, Neri. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a PCNP Sandra, toda a equipe técnica e principalmente a professora Adriana pela disponibilidade e atenção, né, que ela terá conosco no dia de hoje, tá? Espero que todos tenham uma boa formação, né, que vocês aproveitem bastante. Nós já estamos na reta final aí do nosso ano, né, e agradecer mais uma vez o empenho de toda a equipe do Núcleo Pedagógico e dizer que nós estamos aqui na diretoria em prol, né, de realizar uma boa parceria com vocês. Então, desejamos a todos uma boa tarde, sejam todos bem-vindos, boa formação, e mais uma vez, né, os nossos agradecimentos à professora Adriana pela gentileza e disponibilidade. Professora Adriana, com a senhora, muito obrigada. Então, eu gostaria de apresentar para vocês, falar um pouquinho da professora Adriana, que é a nossa convidada, a nossa palestrante da tarde, né? Que com muito carinho e disposição, ela aceitou o nosso convite a fazer essa parceria e trazer uma boa formação, uma boa orientação para os nossos professores, para os nossos coordenadores e os convidados. É uma ação simples, como eu digo, né? Mas a educação especial, ela não precisa de flores, ela precisa de boas intenções, né? E a nossa intenção aqui é trazer não só um pouquinho de conhecimento para todos, mas que vocês possam ouvir falar de educação especial. E aí, quem sabe, vocês possam reconhecer um pouco da rotina que vocês vivem em sala de aula, né, nas palavras da professora Adriana, nas orientações que ela vai nos passar. Então, eu gostaria de dizer para vocês que a professora Adriana, nossa convidada, ela é psicopedagoga clínica e institucional, ela é mestre em biologia molecular pela Escola Paulista de Medicina, ela é bacharel e licenciada em Ciências Biológicas e Saúde pela Universidade São Judas Tadeu, e ela também é especialista em educação especial. Então, eu apresento a vocês e passo a nossa live, esse momento, para a professora Adriana. Seja bem-vinda, professora. Boa tarde, Nery, agradeço a todos pelo convite, é uma honra poder compartilhar, né, um pouco dessa nossa luta, desse nosso convívio com as crianças especiais, não só crianças, mas com todo o público especial, e é muito bom poder ter essa troca de ideias com os professores que vão aparecer aqui. Na verdade, né, o professor, ele nunca para de estudar, né? Ele estuda, mas a gente estuda e vai continuar aprendendo sempre. Então, a gente está aqui só para trocar ideias, né? Para trocar experiências. Eu creio que essa tarde vai ser bem produtiva quanto a isso.
Bom, o que dizer, né, da educação especial? Quando eu fui convidada para essa live, para essa apresentação, essa palestra, a professora Sandra deixou aberto, né, o conteúdo, comentou comigo, olha, professora, a gente tem uma certa necessidade nos pedidos, enfim, de TEA, né, de transtorno do espectro autista, mas você fique à vontade, né, de ver o que você se sente mais segura e mais à vontade de explanar. Então, vejam, quando nós falamos de educação especial, eu sou especialista em educação especial, porque eu diria que educação especial não só a criança com autismo, né, mas o público em geral é especial em algum momento, tá? Então, eu fiz um pouco de cada coisa, porque tem que ter uma pitadinha de cada tempero, né, para tudo funcionar. Muitas receitas entre aspas, porque não existe uma receita fixa, mas muitos ingredientes que a gente costuma usar numa receita servem tanto para uma quanto para outra, né? Então, eu acho bem interessante, eu resolvi amplificar esse tema um pouquinho para outras deficiências também, porque muitas coisas que a gente pode fazer por vai acabar beneficiando o outro, tá? Bom, aqui eu deixei o meu e-mail para contato, prof.pos, que seria pós, né, sem acento, .adriana@gmail.com. Podem ficar à vontade de me conectar quando tiver necessidade, quando tiver um trabalho, quando tiver um contato, né, necessário, compartilhar documentos, compartilhar arquivos, experiências, estamos aí prontos para atender a todos, tá bom? Então, vamos lá. Uma coisa que essa pandemia nos trouxe foi aprender muitas coisas, né? Muitas adaptações. E uma delas, aprender a trabalhar com vários tipos de aplicativos, vários tipos de plataformas, né? Essa é mais uma que a gente está aprendendo hoje. Enfim. Então, quando a gente fala de estratégias pedagógicas, né? Sobre TEA, que é transtorno do espectro autista, e outras deficiências, a intenção nesse encontro é falar um pouco de tudo que permeia esse âmbito de educação especial. Então, antes de começar a ser extremamente objetiva, né, vamos falar sobre um pouquinho da educação especial rapidamente, tá? Bom, a educação especial os indivíduos, né, com necessidades especiais, desde a época da Grécia Antiga, né, eram julgados. Na Grécia Antiga, o julgamento existia muito sobre aparência física, beleza intelectual. Então, quando nós tínhamos deficientes, quando nós tínhamos crianças com atraso cognitivo e tudo, né, nesse âmbito, essas pessoas eram muitas vezes abandonadas e exterminadas, tá? Porque ela não teria produtividade no meio, né, social. Então, não tinha essa ideia, né, de uma alma, de um cuidado, de um carinho com o deficiente. Isso antes da era cristã. Após a era cristã, então veio a associação, né, de que nós temos um corpo e que dentro desse corpo existem sentimentos, assim, associados, visto que na Bíblia a gente tem aí diversos milagres, né, que aconteceram de doenças, de paralíticos, enfim. E aí, nesse momento da era cristã, já com um pouco, né, da interferência aí, andando bem mais à frente no tempo, indo diretamente para Roma, né, enfim, começaram a época da institucionalização, nós tivemos o início da época da institucionalização, onde essas crianças, elas tinham muitas vezes um atendimento, né, mas era um atendimento que não se sabia fazer, então essas crianças eram deixadas em orfanatos, em casas, enfim. E aí surgiu a institucionalização. Essa institucionalização veio, né, em algum momento e começou-se a separar
no primeiro momento, todos ficavam juntos no mesmo lugar, né? Então, por exemplo, tinha tuberculose, mandava lá para uma região que tinha muito oxigênio, né? Para poder ter uma respiração, enfim, um tratamento melhor. E aí, juntamente com essas pessoas, tinham lá os deficientes mentais, tinham os deficientes físicos, colocava tudo isso no mesmo pacote e mandava para aquele canto. Logo após, veio a institucionalização, e aí, na França, né, teve o rei Luís XV, foi o primeiro a fazer, né, a criar um instituto de meninos cegos. Então, nós temos o Instituto de Surdos, Instituto Benjamin Constant, hoje muitos institutos conhecidos até hoje, de grande renome, como a ACD e alguns outros institutos que cuidam de cada deficiência na sua especificidade. Bom, então a luta pelos direitos humanos e a luta pelos direitos dos deficientes e pela inclusão, né? Eu nem diria inclusão é uma coisa muito moderna, eu diria a aceitação dos deficientes é uma luta muito antiga, tá? A gente tem aí principais datas, né, nessas conquistas, que é a Conferência Mundial de Arrumentien, na década de 90, onde começou bem a acontecer, né, eu diria, essa integração e nem ainda inclusão. E em 94, nós temos a Declaração de Salamanca, que foi um divisor de águas aí, né, numa conferência mundial, e foi em Salamanca, e aí nessa Declaração de Salamanca foi colocado aí vários direitos, né, várias, enfim, necessidades das pessoas ditas especiais, tá? E aí, em 2001, nós temos as diretrizes da educação especial básica, né? Nossa LDB de 1996 já fala sobre isso, mas em 2001 teve mais uma lapidadinha. É muito importante ressaltar que essa luta é muito antiga, né? E uma parte que eu gosto muito de falar é da parte de Maria Montessori. É exatamente uma professora, né? Um método montessoriano muito conhecido. Quando se fala em educação especial, é difícil muitas vezes de desvincular essa educação diferenciada que Montessori fazia, mas eu gosto de ressaltar a conquista, né, dessa mulher que, por exemplo, em 1900, né, na década de 1930, na década de 1930, ela estava num congresso, né, uma médica, já naquela época, era muito conflitante, era muito difícil uma mulher, né, trabalhar, principalmente estar na medicina, estar à frente, né, da ciência, e naquela época, numa conferência mundial, num congresso médico, ela foi convidada e estava fazendo uma explanação da sua tese, né, então, na explanação da sua tese, ela dizia que o principal atraso das crianças com distúrbios comportamentais e de aprendizagem estava na falta de estímulo, na falta do ambiente com estímulos para que essas crianças pudessem desenvolver isso daí, né? E aí, tendo terminado a sua explicação, a sua explanação da tese, lá se conta que um médico levantou da plateia e disse assim para ela, não sabe a senhora que eles não são capazes de aprender? Por que preocupa-se a senhora com essas crianças? Não sabe que elas não são capazes de aprender, né? E aí Montessori respondeu, elas podem, são os senhores que não permitem, né? Porque a gente não tem, naquela época, muito menos, não tinha um ambiente com estímulos necessários para isso acontecer. Que tipo de necessidades especiais que nós temos, né? Que tipo de necessidades especiais e dificuldades de aprendizagem a gente conhece, né? Então, as crianças, eu sempre costumo dizer para todos os meus alunos que todos somos especiais, não é? Quem um dia não tem um dia que precisa se sentir especial, um dia que você está um pouco gripado, um dia que você está triste, um dia que não teve um dia anterior muito bem, né? Então, assim, todo mundo é especial, todo mundo tem o dia que precisa de um carinho, precisa de uma atenção diferenciada, enfim. Então, é muito difícil taxar e tabular as pessoas especiais, né? Assim sendo, a gente praticando a empatia, colocando-se no lugar do outro, é muito mais fácil entender o que seria um especial, né? O especial é aquele que precisa de uma necessidade um
um pouco diferenciada naquele dia, seja ela qual for. Então, como que nós conhecemos as crianças e as pessoas com necessidades especiais, né? No âmbito de alunos, falando em criança, nós temos aí crianças com deficiência física, crianças com deficiência motora, que nem sempre são bem dotadas, né? Crianças trabalhadoras ou que vivem nas ruas, são crianças que têm muita necessidade especial, seja ela no seu âmbito social, psíquico, né? De violência, de assédio, e quando a gente fala de assédio, eu falo de todos os aspectos do assédio, inclusive assédios psicológicos que muitas crianças sofrem. Então, crianças de populações distantes, crianças de minorias linguísticas, étnicas, culturais, crianças que vieram de outros países, né, imigrantes que vieram muitas vezes refugiados, são crianças extremamente especiais, né? Essas crianças são crianças que necessitam de um olhar diferenciado. E tem também aquelas crianças que o público que nós costumamos falar que é o público especial, porque não está no fenótipo, não está no rosto, não está no corpo, né? Não tem nada de diferente, né? Então, quem seriam aquelas pessoas, né? Que esses ditos especiais que não está que não aparece no rosto, e como que a gente diferencia dos outros, né? A gente costuma falar que tem debilidade de mobilidade, debilidade verbal, mental, transtorno global do desenvolvimento, e as crianças com distúrbios de aprendizagem, dislexia, desgrafia, desortografia, descalculia, transtorno de atenção, e déficit de atenção e hiperatividade, tá? Todos esses termos de distúrbios de aprendizagem são termos genéricos, tá? Manifestados por dificuldades significativas da aquisição da fala, da audição, da leitura e da escrita, ok? E agora a gente tem isso daí já prescrito no DSM, então nós temos indicações e números para determinar cada tipo de dificuldade de aprendizagem também. Bom, a educação especial, basicamente, o que é, então, né? Conforme a LDB aí, ela se trata de uma modalidade de educação escolar voltada para o exercício do indivíduo, com vistas ao exercício da cidadania. Vejam bem o tamanho que eu coloquei, o final de frase, né? Com vistas ao exercício da cidadania. Por que eu fiz isso? Porque é muito importante os professores entenderem. A figura cobriu a tela. É muito importante os professores entenderem o quê? Que nós fazemos um planejamento como professor de educação básica, né? Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e até mesmo no ensino superior, porque, como vocês podem ver aqui, a educação, ela permeia todos os níveis de ensino, então a gente tem da educação infantil, nós temos a fundamental, o médio superior, né? Permeando por tudo isso daqui. E muitas vezes nós fazemos os nossos planejamentos com habilidades e competências e nós queremos que todos os alunos consigam aquela habilidade, aquela competência. Principalmente se for um professor especialista, se não for pedagogo, porque o pedagogo ele é polivalente, mas o professor especialista, como por exemplo, professor de matemática, o professor de ciências, o professor de geografia, muitas vezes os professores se esquecem que o aluno não vai saber tudo de geografia, tudo de matemática e tudo de ciências, porque é muito difícil. Imagine, você entra na sala e você quer que o aluno se lembre de tudo que você falou na aula anterior e que continue absorvendo todas as informações. Depois daqueles 50 minutos que você saiu da sala, e que não foram 50 minutos de aula, porque nem dá tempo para fazer isso, né, colocando chamada, entrada e saída, até todo mundo sentar, quando vem um outro professor, ele quer que o aluno saiba tudo de matemática. Né? Existe um delay, é muito difícil isso. Então, imagine se com os alunos normais a gente espera isso. Imagine se os alunos de educação especial que têm uma dificuldade, tem muitas vezes uma dificuldade cognitiva, vai conseguir chegar nas mesmas habilidades e mesmas competências que nós tínhamos nos programado, tínhamos nos planejado no início do ano. Obviamente que não. Né? E isso eu costumo dizer que traz um conforto ao professor ao saber que na legislação está escrito o quê? Que a educação especial é com vistas no exercício da cidadania. Não está escrito em nenhum lugar que o aluno tem que desenvolver todas as habilidades que estão escritas no seu planejamento, professor. Então, muitas vezes, eu costumo dar um exemplo, né?
Eu tenho um aluno lá com autismo, um aluno com síndrome de Down, um aluno com qualquer dificuldade que seja, e eu, por exemplo, eu vou fazer uma feira, uma exposição, qualquer coisa do tipo. Então, um vai ficar responsável para confecção dos cartazes, porque ele tem habilidade artística, o outro vai ficar responsável pela pesquisa, né? O outro vai ficar responsável por trazer alguma coisa para apresentação nesse dia, ou qualquer coisa do tipo, né? Para lembrancinha, enfim. E quem é que, por exemplo, pode estar ao lado do aluno que vai colocar os cartazes? Eu preciso de alguém do meu lado, com a fita crepe, fazendo o rolinho da fita crepe para colocar ali. Por que eu não poderia chamar um aluno que tem essa dificuldade, que tem essa deficiência, que não tem essa habilidade cognitiva que os outros têm, para me auxiliar nessa parte, né? Então, todos têm a sua importância. Vejam, com vistas ao exercício da cidadania, é ser cidadão, é ter ter os seus direitos e deveres respeitados, é viver, é comer, é trabalhar, é sair, comprar, tá? Então, que fique muito claro a todos os professores que em nenhum lugar está escrito que é necessário, especificamente, esse aluno chegar com todas essas habilidades, obter, né, todas essas habilidades, porque ele está lá dentro da inclusão para o exercício da cidadania, para trazer o âmbito social e necessário de uma qualidade de vida favorável tanto a ele quanto aos familiares, ok? Bom, eu coloquei aqui um sistema de cascata, né? Esse sistema de cascata é um sistema educacional que nós costumamos, que nós conhecíamos antigamente, agora está modificando um pouquinho. Então, o sistema de cascata, o que significa, né? Nós temos o número de alunos, né? E aqui eu tenho o grau do lado direito dessa pirâmide invertida, eu tenho o grau de deficiência dessa criança. Se esse grau de deficiência é moderado, e eu tenho um ambiente de aprendizagem grande, né? Essa criança ela pode estar na sala de aula comum. Então, como ela tem um grau de deficiência moderado, eu posso colocá-la num ambiente menos restritivo, numa sala de aula comum. Se eu tenho um grau de deficiência um pouquinho mais acentuado, eu tenho que ter o famoso professor auxiliar, né? Professor itinerante, o professor que vai auxiliar esses alunos, né? A assistente. E eu tenho uma sala mais restritiva, ou seja, não com um número tão grande de alunos. Se eu tenho uma deficiência um pouquinho mais severa, eu tenho a sala de recursos. Então, esses alunos eles ficam muitas vezes na sala de aula comum, que acontece muito, né, na AE, eles ficam na sala de aula comum, e em algum momento ele tem um reforço, ele vai para a sala de recursos, né, no contraturno. Isso também pode acontecer não somente no contraturno, mas na educação, no momento de educação normal, tá? Tradicional. E aí, se eu tenho um grau de deficiência mais severo, isso vai se afunilando, tá? Como que isso se afunila? Então, aí nós tínhamos as classes especiais, as escolas especiais, e se o grau da deficiência ele é muito severo, até a ponto, muitas vezes, da criança ser violenta, né? Uma criança ser... enfim, não ter o conectivo, a conexão, o cognitivo para entender o risco, né, que ela está sofrendo ou correndo, aí a gente tem que ter uma instituição residencial, tá? Bom, no Brasil nós tínhamos duas vertentes. Então, primeiramente, a vertente nós temos duas vertentes. Primeiramente, a vertente médico-pedagógica, né? Então, a vertente médico-pedagógica qual é? O meu filho tem dislexia, o meu filho tem autismo, o meu filho tem TDAH, o meu filho tem, né? Aí a mãe vai, ou então a professora muitas vezes fala para a mãe, né? Ela joga, desculpem o termo que eu vou usar, mas ela joga a bucha nas costas da mãe e fala assim, e é muito difícil, inclusive, fazer isso, porque muitas mães não aceitam. Para nós, mães, os nossos filhos são os melhores, são os mais inteligentes, sempre é o que andou primeiro, é o que fez tudo primeiro. Nosso filho é sempre o mais, né, o que se destaque para todas as mães. Então, é muito difícil para uma professora também falar isso para a mãe. Então, o que acontece? A professora vai lá, fala, olha, mãe, encontrei essa dificuldade, teu filho, você já fez já levou o seu filho no médico para saber o que ele tem? A mãe vai e procura quem? O neurologista.
né? A mãe não vai pegar e falar assim, eu vou a um psicopedagogo para ela ver o que ele tem, eu vou levar meu filho no psicólogo para ver. Não. Falou que tem qualquer problema cognitivo, desconfiou de alguma coisa, vai para o neurologista. Muitas vezes falta ir a um oftalmologista. Muitas vezes a falta de atenção desse aluno são os óculos. Então, essa mãe vai, marca neurologista, vamos supor que esse neurologista consegue reparar algum déficit de atenção, alguma coisa do tipo, esse neurologista vai. Então, como eu estava dizendo, aqui nós temos um sistema de cascata e também que no Brasil nós temos duas vertentes, né? A médico-pedagógica, meu filho tem um problema, o aluno tem um problema, leva ao médico, dá um remédio, curou. É assim que funciona? Não, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Então, aqui eu usei o exemplo da dislexia, mas pode ser qualquer outro. Tem algum problema, um déficit de atenção, enfim, qualquer transtorno, síndromes, né? Leva no neurologista, vai estar curado? Não. Então, nós sabemos que precisa do acompanhamento terapêutico da escola, da família, dos professores, terapeuta ocupacional, também da parte médica, né? Da parte de exames e acompanhamento, para sim essa criança ter um aprendizado. Nós não podemos esquecer o quê? Nós não podemos esquecer que o aprendizado só ocorre quando o sujeito interage com o objeto, né? Então, para um aprendizado ser significativo, para um aprendizado ocorrer, eu tenho que ter o sujeito, o objeto e a interação desse sujeito no objeto com a mudança de uma conduta. Se eu não mudar a minha conduta, eu não aprendi. Uma criança que joga uma bola e leva os parabéns dos pais, papapá. Então, essa criança pega um objeto lá, talvez que quebre, né, um copo, um prato, qualquer coisa assim, e joga esse objeto. Se ela não percebe que esse objeto quebrou e ela não aprendeu que aquilo não pode, ela vai continuar. Então, os alunos com deficiência mental e autista, né, ao longo da história, eles recebiam vários tipos de conotação, né, vários tipos de nome. Tem aqui alguns, né, a gente nem gosta de ficar repetindo, né? Hoje em dia não é qualquer atraso que a pessoa pode ser taxada, diremos assim, como uma deficiência, como autista, ou até como um Asperger, né? Então, para ter-se essa definição, como que nós definimos? Eu tenho as pessoas que têm um funcionamento intelectual significativamente... Eu tenho que ter essas pessoas com funcionamento intelectual significativamente inferior à média, né? Com manifestação antes dos 18 anos, e eu tenho que ter duas manifestações clínicas, né? Duas associações de habilidades, associadas a essa dificuldade cognitiva. Então, pode ser ela: comunicação, cuidado pessoal, vida do lar, habilidade social, dos recursos da comunidade, autonomia, saúde, ou seja, esse indivíduo, ele tem que ter duas dessas limitações, mais a limitação intelectual antes dos 18 anos. Aí sim, ele pode ser diagnosticado com uma deficiência mental ou autista. O transtorno do aspecto autista, então, é um grupo, né, de distúrbios do desenvolvimento, de início precoce, então a gente percebe logo de pequeno, né? Não é de início tardio. A principal diferença do espectro autista para o Asperger, por exemplo, é que o Asperger a gente vai diagnosticar um pouco mais à frente, né? Quando essas crianças já estão um pouco mais desenvolvida. O autista não, o autista é desde pequeno, tá? O comprometimento das habilidades sociais, né? Além de um comportamento estereotipado. Então, muitas vezes eles têm comportamentos estereotipados. Isso é a definição do Manual de Estatísticas de Desordens Mentais, ok? Embora a gente tenha aí toda essa definição, nós sabemos, né, que hoje em dia não se mede mais a inteligência através do QI, através do coeficiente de inteligência. Hoje em dia, nós temos vários outros testes que vão diagnosticar a capacidade intelectual, e não só coeficiente de inteligência, tá? Então, o autismo, ele nunca é uma perturbação comportamental. O autismo, ele é uma perturbação relacional interativa, em relação a
a interação, né, o desafio neurológico que eles têm e de conectar tudo à sua volta e ao seu mundo interior, tá? A maioria dos chamados desafios comportamentais tem uma origem num déficit desse tipo de relação, tá? Por isso que é muito difícil nós conseguirmos socializar essas crianças. O transtorno do espectro autista, muitas vezes ele é difícil de diagnóstico, porque existem muitas crianças que têm o transtorno de espectro autista juntamente com outras comorbidades, tá? Esses indivíduos, em grande maioria, né, 70% das crianças que têm transtorno do espectro autista, elas também têm outras comorbidades. E muitas vezes esse diagnóstico, ele fica de lado. Por exemplo, uma criança pode ter síndrome de Down e ter o transtorno do espectro autista. Obviamente, quando a gente fala que essa criança tem síndrome de Down, já para por ali, né? Nós não falamos mais do transtorno do espectro autista, mas muitas vezes 70%, né, a incidência de 70% dessas crianças terem outros transtornos juntos, tá? 70% com transtorno mental, 40% com outras síndromes e deficiências. Muito comum. Então, as crianças que têm o espectro autista, elas costumam ter TDAH, doenças intestinais, epilepsia, pode ser ligado ao síndrome do X frágil, pode ser ligado ao toque, né? Pode ser síndrome de Tourette, esclerose múltipla, distúrbios do sono, né? Problemas sensoriais, e todos eles estão ligados, muitas vezes, ao transtorno do espectro autista, mas nós não percebemos porque isso daqui acaba aflorando 1% da população. A gente tem como transtorno do espectro autista, e 4% mais prevalente entre os homens, entre os meninos, do que as meninas, tá? Nesses últimos 15 anos aí, que eu coloquei na tela, nós estamos conseguindo diagnosticar muito mais crianças com transtorno do espectro autista. Por quê? Eu diria que porque nós temos mais estudos, porque nós conseguimos fazer melhor esse diagnóstico, né? E porque nós conseguimos separar, muitas vezes, esse segundo diagnóstico juntamente, tá? Aí eu tô mostrando que a gente tem aí, né, a incidência por sexo, então, 4 vezes maior em meninos do que em meninas, né? Então, 70 milhões de pessoas, né, tem autismo em todo o mundo, né? E 2 milhões só no Brasil. Nós temos um público relativamente alto, tá? A cada 68 crianças, em média, uma tem autismo. Bom, acredita-se que os fatores ambientais, infecções medicamentosas podem interferir, né? Por que nasceu autista, por que é autista, mas também ele pode ser hereditário. Então, 50% a 90% dos casos também pode ser hereditário, e aí a gente tem a importância genética da doença e do tratamento, e do aconselhamento genético para esses pais que podem ter já um filho com transtorno do espectro autista. E qual é o seu papel do professor, né? Porque eles vão cair no nosso colo, não tem jeito, né? Então, desenvolver o quê? As competências para a vida diária. O papel do professor é explorar os sentidos, as potencialidades, as habilidades desse aluno, desse estudante, né? Avaliar o estudante no cotidiano das suas especificidades. Então, o que ele gosta, o que eu posso trazê-lo para perto de mim, né? Procurar saber qual é o mundo dele para eu conseguir falar aquele linguajar com esse aluno, né? Então, assim, eu preciso registrar quem é o meu público, o meu aluno, né? O meu indivíduo que eu tenho que trabalhar e ver como eu vou conseguir me aproximar dele. Obviamente, envolver os pais para esse trabalho mútuo também, tá? Bom, aqui a gente fala um pouco das habilidades de educação inclusiva e para todos os alunos, não só para TA, tá? Então, eu tenho que adaptar, então, horário do almoço, higiene pessoal, econômica, preparar um alimento, tomar um ônibus, conseguir vestir-se, conseguir pentear-se, conseguir escovar uns dentes, né? Muitas pessoas não sabem quão libertador é para uma família que aquela criança apenas, ou que aquele jovem apenas consiga amarrar os próprios sapatos, né? Então, a habilidade de educação inclusiva, o que é? É adaptar esse indivíduo às habilidades da vida diária, e isso ele vai acabar aprendendo dentro da socialização no colégio,
né? Então, aí que entra aquela frase bem grandona que eu coloquei no começo da apresentação, que é com vistas ao exercício da cidadania. É fazer ele chegar nesse patamar para conseguir estar junto com a sociedade, tá? Então, o maior erro é admitir que o currículo não admitir que o currículo não é funcional para todos, tá? O currículo não vai ser funcional para todos os alunos. E esse é nosso maior erro. Ninguém é um super-herói. Nós temos que adaptá-lo para trazer esse aluno para dentro do nosso mundo. Qual o seu papel, então? Conhecer as potencialidades, pensar e organizar apoios necessários para isso, né? E cada um de nós tem um papel determinante. A conduta do professor é um papel determinante para esse sucesso. Né? Um professor que deixa aquele aluno de longe, que não se preocupa com uma atividade. Eu costumo dizer assim, ó, eu tenho experiências próprias, assim como vocês têm várias experiências próprias aí de alunos autistas, de alunos com várias, né, deficiências e particularidades. Eu costumo comparar assim, nós temos lá uma aula de 50 minutos, então, em média de matéria, a gente consegue dar o quê? 30, 20 minutos, porque tem chamada, aluno que senta, outro que chama, enfim. Se você gastar, na hora que você estiver dando um exercício para esses alunos, né? Todo mundo está lá fazendo seus exercícios, suas atividades e tal. Se você gastar 5 minutos, 3, 4, 5, 6, 7 minutos no máximo com esse aluno que é especial, se você conseguir ir ao lado dele, conseguir dar uma pequena atenção para esse aluno, é muito mais produtivo do que, por exemplo, você dar os 50 minutos de aula para a sala inteira. Porque ele é tão sedento daquela atenção, ele é tão sedento de entender que ele tem essas habilidades, que quando o professor chega ao lado dele, ele absorve como uma esponja tudo que esse professor diz. E muitas vezes é muito mais produtivo que esse aluno que você está perdendo 5 minutos, que é especial, está aprendendo, do que uma sala inteira em 50 minutos não consegue aprender. Tá? Então, a condução de uma escola inclusiva requer uma crença pessoal. Você tem que acreditar que todas as crianças são capazes de aprender e que você vai fazer diferença nesse processo. Adequações, obviamente, né, no tempo previsto da avaliação. Então, se uma criança normal, se um aluno normal, ele tem lá seus 30 minutos, 40 minutos para fazer a avaliação, obviamente, o aluno de educação especial, ele tem que ter uma temporalidade maior, né? Eu tenho que mudar essa temporalidade. Muitas vezes tem alunos que a gente deixa ele fazer essa avaliação em outro momento, ou começar numa aula e terminar em outra, ou por que fazer aquele tipo de avaliação, né? Como que eu posso avaliar esse aluno? Nós não podemos esquecer que a nossa avaliação ela é contínua. Aonde está escrito que o professor tem que dar prova para o aluno? Onde está escrito que o professor tem que fazer aquela prova daquela forma? E nós temos N formas de avaliar os alunos, né? Olha que coisa interessante, muitas vezes os alunos estão lá na sala de aula fazendo todas as atividades de matemática, estão desenvolvendo, um vai lá e ensina o outro, o amiguinho senta do lado, professora, podemos fazer junto as cadeirinhas, né? Eles fazem isso muito, né? E as famosas duplas, né? Duplas de 3, muitas vezes, enfim. E aí, quando você tem um aluno, quando você tem uma sala que está extremamente participativa, no dia da prova, essa sala, breca, né? No dia da prova, essa sala fica com medo. Por quê? Porque essa palavra prova já vem com um tabu juntamente, né? Então, o que nós podemos fazer? Eu não posso pegar esses dias que eles estão trabalhando, que eles estão produzindo e avaliá-los nesses dias e fazer o meu relatório avaliativo que eu tenho lá uma produtividade, que eu estou conseguindo atingir as minhas habilidades e competências, né? Como podemos fazer isso? O professor tem que ter tudo muito bem relatado, ele tem o apoio, né, do atendimento especializado, ele tem o apoio da diretoria, enfim, ele tem todo esse apoio, né? E facilita muito mais o trabalho de todo mundo, fica muito mais leve, eu diria, tá? Adotar sistemas de comunicação alternativos, né? Propiciar muitas vezes um mobiliário específico, o uso comum em sala de aula. É muito importante todos lembrarem o quê? Tudo que é muito comum, tudo que você utiliza para um aluno com deficiência intelectual, autismo, seja ela qual for, você vai beneficiar todos os outros alunos. Quem aqui nunca foi beneficiado quando um colega nosso, podia ser até da faculdade,
o professor explicava, a gente não tinha entendido nada. Aí alguém, alguma boa alma, falava assim, professor, você pode repetir? Não entendi nada. Mais de 50% da sala falava, ufa, ainda bem que ele perguntou, porque eu também não tinha entendido e não queria falar, né? Então, quando o professor retoma, ele faz benefício para todos os alunos, ele não está fazendo benefício só para aquele aluno especial, né? Ele está mostrando para o aluno que caminho que tem que trilhar, assim como nós, quando vamos na casa de um amigo e não lembra o caminho, você fala assim, não, sabe aquele mercado tal? Então, quando você passa em frente, na primeira rua, na segunda rua, você repete o caminho quantas vezes? Mas a pessoa sabia chegar lá, né? Muitas vezes, ela não lembra como inicia aquele caminho. Então, quando nós repetimos e enfatizamos para um aluno especial, para um autista, você também está auxiliando o resto da sua sala. Bom, essas pessoas costumam apresentar dificuldades com o quê, né? Elas costumam apresentar dificuldades para resolver problemas, com ideias abstratas, né? Metáforas e algumas vezes noção de valor monetário, né? O aluno com transtorno de espectro autista, ele não entende piada. Para ele tudo muito concreto, né? Para ele tudo muito para ele tudo muito real, né? Ele tem a palavra no seu sentido literal. Então, por exemplo, quando você fala assim para uma criança autista, não, ele vai abrir um pote e você vê que ele pode se machucar. E você fala assim, não abre esse pote que você não consegue. Não pode falar isso para uma criança autista, porque ele vai entender que o resto da vida ele não vai conseguir, né? Não que naquele momento ele não está capacitado. Então, qual o seu papel nesse momento? 1 minuto, eu vou te ajudar para você aprender, tá? Então, aqui, as pessoas com dificuldades intelectuais, né, elas estabelecem aí algumas dificuldades, já no TA é inverso. Ele resolve bem problemas de lógica, não compreende ideias abstratas, né? Não gosta de piadas e surpresas. Então, quando você vai fazer uma coisa nova, eu tinha um aluno o ano passado comigo, já no ensino médio, no segundo ano do ensino médio, e que ele tinha transtorno do espectro autista, e quando eu precisava fazer uma dinâmica, uma surpresa na sala, eu chamava lá fora, e eu falava assim, olha, eu quero propor um dia diferenciado, você pode me ajudar? Eu quero fazer isso, você pode colaborar com a professora? Então, para ele não era uma novidade, mas era uma programação. Então, quando chegava lá dentro da sala e eu fazia aquela surpresa, eu falava, olha, a nota que vocês tiraram é tal, vou dar tanto para a sala inteira, aquela festa que acontecia, ele participava dessa alegria, desse momento, sem ter uma surpresa, porque eles não gostam de ter surpresa, né? Tudo muito previsível, tudo muito planejado, tudo muito lógico na cabeça deles, tá? Então, a gente sempre tem que trazer ele para essa realidade, como? Coloque ele no planejamento, porque aí ele não vai ter surpresas, tá? Opa, tem um erro de português aqui, me perdoem. Devemos mostrar filtros e limites para esses alunos, né? Então, quais são os filtros e limites? Os filtros e limites são, olha, você não pode entrar nessa sala, essa sala é da diretora, ela pode estar trabalhando. Quando você precisar entrar nessa sala, você bate na porta, espera a pessoa te chamar, né? Então, a gente tem que mostrar os limites e filtros. Por quê? Porque o aluno com espectro autista, ele não tem esse filtro. Ele invade mesmo porque para ele é natural, não é essa sala que tem que entrar, não é aqui que eu vou trabalhar, eu vou entrar e vou ver o que tem, eu quero saber o que tem aqui dentro. Mas você não pode fazer isso porque você tem que respeitar o limite da outra pessoa. Eles têm dificuldade de comunicação, né? Então, o que a gente pode fazer com esses alunos? Desenvolver oralidade usando músicas, brincadeiras, estimular contando histórias, encorajar ele em falar em voz alta, né? Oferecendo estímulos visuais. Muitas vezes, pegar um bilhete e falar assim, olha, vai lá e fala para a tia da cantina que eu quero uma Coca-Cola para a hora do intervalo, tá? Fazer com que ele se comunique com a comunidade. Dificuldade de interpretar conteúdos abstratos, como eu já falei, né? E aí a gente tem que ter alguns cartazes, algumas ideias novas, com desenhos, para com que ele consiga fazer esse conceito abstrato, tá? E trazer sempre isso pro concreto, pro visual. Muitas vezes, se for possível, construir, inclusive, né, numericamente. Então, como a gente faz a alfabetização matemática, né, então primeiro eu tenho que ver lá
3 bolinhas, e depois que ele entende 1, 2, 3, contou, depois eu vou mostrar o numeral, né? Um aluno autista, por exemplo, eu não posso fazer um cartaz com cada número de uma cor, com cada número de uma textura. Eu tenho que fazer todos com o mesmo tipo de letra, com o mesmo tipo de bastão, com a mesma cor, para ele saber diferenciar uma simbologia da outra, senão é muita informação para ele, ele não entende, tá bom? Dificuldade de memória, né, recente nas habilidades do processamento auditivo, então a gente tem que fornecer uma instrução verbal de cada vez e repetir essa instrução. Ao mesmo tempo, uma dica que eu dou para os professores é não apenas nós repetirmos a instrução ao aluno, mas pedir com que ele repita o que ele deve fazer. Tá? E aí a gente vai ter certeza que ele compreendeu o objetivo, que ele compreendeu o que ele tem que fazer. Então, olha, hoje nós vamos fazer isso, isso, isso. O que nós vamos fazer então? A partir do momento que ele verbaliza, ele mostra se realmente ele entendeu, tá? E, obviamente, dá o tempo para ele entender, né? Para processar essa informação e aceitá-la ou não, porque muitas vezes nós seremos questionados, mas por que tem que ser assim? E você tem que saber justificar. Na estrutura, né, de rotinas e regras, então, explicar sobre grades de horários, que aqueles momentos ele não pode sair da sala de aula, né? Fazer uma grade visual, então, olha, esse horário já foi, então que vai riscando, um diário, se for o caso, que hoje tem que fazer lição de casa, amanhã nós temos a educação física, né? Mostrar a progressão de aula, que está no começo, no início e no fim dessa aula, né? Preparar o aluno com antecedência para tudo isso, informar aos pais, pedir que os pais também façam isso, esse acompanhamento, esse tipo de regras dentro de casa, porque não adianta nada a gente fazer tudo dentro da sala de aula, chega em casa não tem regra nenhuma, então o professor ele é visto como um general, isso acontece com todos, né? Em casa todo mundo usa o celular indiscriminadamente, chega dentro da sala de aula, o professor fala, desliga esse celular. Então quem é a pessoa mais ruim do planeta? É o professor que está mandando desligar o celular, né? Então mostre para o aluno o porquê daquilo, mas principalmente mostre para ele que ele é importante para ter para ter o sucesso de toda a aula. Muitas vezes eu utilizava os alunos para colaboração, e eles sabendo que a importância é mais importante para ele saber que ele tem um grau de importância quando o professor faz ele participativo, né? Faz ele do processo colaborativo dessa aprendizagem, tá? E aí, não se esqueça, quando o aluno estiver trabalhando lá, né, quando você estiver trabalhando com o aluno, pergunta para ele, né, o comportamento, essa tarefa é muito fácil ou muito difícil para você? Você acha que ela foi muito cansativa? Foi rápido? Foi longo? É assim que você gostou, né? Então, questionar sempre para a gente ter um termômetro para saber como que eu vou conseguir continuar agindo com esse aluno. Eu tenho aqui 20 orientações para os primeiros dias de um aluno com autismo na escola. Então, assim, quando você, professor, tem lá o seu aluno, né, no ano que vem vai ter lá a sua nova classe, enfim. Isso aqui eu tirei do site, né, do Neurosaber, eles falam muito sobre autismo, né, Dr. Clay Blitz, ele fala muito sobre autismo, tem vários vídeos dele lá mostrando a diferença entre autismo, sobre Asperger, enfim, e de diversas síndromes aí que existem, e tem essas 20 dicas que a gente pode falar. Então, lê antecipadamente, entrar em contato com os profissionais que atendem esse aluno, se é que já é atendido, informar sobre as medicações que ele toma, né, como que ele vai ter que fazer, conversar com o professor, né, isso do pai, conversar com o professor para saber a melhor forma de ensinar em casa e vice-versa, né. A gente não pode esquecer que o pai e a agenda é um processo crucial, né, para o aprendizado desse aluno. Vou deixar essas dicas aqui para vocês, tá? Esse material todo vai estar disponível para todos vocês aí, através da secretaria, né? A professora Sandra vai estar disponibilizando para todos eles, para todos vocês. Usar o tempo reduzido de atenção dele, né? Como eu disse, já usar comandos menores, ser objetivo, claro e coerente, tá? Estimular a cooperação, incentivar a participação da família,
no caso do aluno com autismo não verbal, né? Fazer com que ele se torne funcional. Muitas vezes a criança, isso acontece muito. A criança é um autista não verbal e aí uma pessoa pergunta para ela assim, como é seu nome, né? E aí a mãe já vai, se antecipa e fala o nome daquela criança. Não é para fazer isso, né? A gente tem que deixar, não pode se esquecer que a criança com autismo, ela tem muitas vezes que processar aquela informação para entender o que você está falando e ela tem uma dificuldade de iniciar a verbalização. Então, o que acontece? Como é seu nome? Ela fica olhando, fica pensando, não é que ela não sabe o nome dela, ela fica perguntando assim para ela, por que ele quer saber o meu nome? Qual o interesse dele saber o meu nome, né? Então, tem tanto questionamento ali, porque até ele resolver falar o nome dele, já tem aquele delay. E a mãe faz o quê? Muitas vezes a mãe vai falar, o nome dele é Lucas, o nome dele é João, o nome dele é, sei lá, Gabriel, Rafael, seja lá qual for. Então, não é o correto isso. Tem que deixar essa criança falar e a mãe e o professor incentivar. Então, assim, vamos lá, como é seu nome? A tia quer saber seu nome, fala qual é o seu nome para ela, mas não você responder no lugar dele. Tá? Outra coisa, se essa criança não verbaliza, fazer com que ela use associações, então uma corrente com o nome, com a idade, ou então uma pulseira, e quando é perguntado, ela consegue mostrar, ela consegue, né, indicar onde está aquela resposta, tá? E sempre mostrar que a gente está 100% disponível para ajudar esse aluno. Aí eu coloquei algumas estratégias, né, que a gente tem lá, na educação inclusiva em geral, né, então linguagem, né, fazer com que eles escrevam carta para os amigos, né, isso aí a gente faria normal com o aluno para ter objetivo, a comunicação eficiente. Então, todo mundo vai ter que escrever, é verdade esse bilhete, né. No caso do aluno de inclusão, eu posso fazer com que ele digite, com que ele usa o microfoninho do telefone, né, aquele microfoninho que a gente aperta e ele escreve para você, eu posso fazer com que ele faça dessa forma. Querendo ou não, ele está fazendo essa comunicação, tá? Utilizar-se da tecnologia para ajudar quando necessário também. Nós não podemos esquecer que nós estamos nessa era digital e nós temos aí as TCIs para nos ajudar, tá? Exemplo 2, né, avaliação dissertativa, né? Então, a criança vai lá, vai ter que falar tudo, e na inclusão, uma avaliação oral no tempo do aluno, por que você tem que fazer naquele momento? Pergunta em outros momentos, você entendeu aqui? O que você achou disso? O que você conseguiu compreender? E esse momento você usar como avaliação, colocar lá no seu relatório, que no dia tal, esse aluno conseguiu responder as habilidades assim, ok? Não tem data marcada. Alunos de disgrafia, né? Fazer digitado, fazer e-mail, fazer gravado, enfim. Mapa mental, gente. Eu me beneficiava muito com o feitio de mapa mental, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vindo perfeitamente. Sim? Ok. Então, fazer muito uso de mapa mental, né? Porque muitas vezes eles têm dificuldade de fazer uma redação, e o cérebro, nosso cérebro, funciona muito de uma forma esquemática, né? A gente lembra, sei lá, do amendoim, o amendoim remete à paçoca, remete ao bicho da seda, remete à festa junina, remete à praia, e aí você vai lembrando várias coisas com o amendoim lá no meio. Então, fazer um mapa mental, o que é? Mostrar as conexões que tem. Isso para o aluno o aluno que ele tem TDA, o aluno que tem TEA, né, que tem TEA, que tem autismo, ele precisa entender interdisciplinaridade. Se ele não tiver aquilo no âmbito dele, no social dele, ele não entende por que ele está fazendo aquilo. Então, para ele não tem lógica, não tem. Por que eu vou fazer isso? Aonde eu vou usar isso no meu dia? Tem que ser muito claro para ele, tá? E aí a gente pode acabar utilizando esse mapa mental, mostrando em que momento ele usaria essa informação, tá bom? No caso de matemática, aí para agradar um pouquinho, né, a professora Sandra, no caso de matemática, física, química, né, para alunos cegos, nós temos lá, o professor vai lá, passa os exercícios na lousa, fala tudo que ele tem que falar, e usa a fórmula, papapá. Aí eu tenho um aluno cego que não enxerga a lousa, que não está entendendo como que foi feita aquela equação, como que chegou naquele resultado. Muitas vezes, ele é um aluno de inclusão, ele tem a capacidade, mas não está conseguindo abstrair. O que eu posso falar para esse aluno? Olha, para você, o que eu vou pedir? Eu vou pedir um trabalho diferenciado, né? Então, por exemplo, em vez de falar da teoria relativa, eu quero que você me fale quem foi o Einstein. Ele casou, ele não casou? Quais foram os conflitos que ele teve nessa época para poder falar da teoria dele, né?
quem foi Darwin e o que ele estudou, e, enfim, ele podia falar tudo o que ele estudava, né, em Roma, por exemplo, né, que falava que existia o criacionismo, Deus fez o céu, a terra e tudo que nela existe. Como é que Darwin, de repente, fala que nós somos seres que viemos de evolução, né, a teoria evolucionista? Então, assim, falar para esse aluno fazer um outro tipo de pesquisa que vai enriquecer a sala inteira, e que ele tem capacidade de fazer isso, ok? Bom, adaptações, né, em situação de testes e provas, eu tenho aqui uma indicação bibliográfica para vocês, né, da Deborah Smith, né, que é um livrinho de educação, de introdução à educação especial. Então, ele vai mostrar algumas formas aí que a gente pode conseguir fazer essas adaptações aí de provas e testes, né, e como que eu posso realizá-las, ok? Para avaliação. Adaptações também da Susan Stambeck, do William Stambeck, é muito conhecido esse livro, tá? É um guia praticamente, né? Então, eu tenho algumas páginas aí que ele usa dicas, né? De aplicar testes orais, demonstração prática, usar teste gravado, fazer através de figuras e assim por diante, ok? Como eu já disse, não esquecer, né? Os pais são extremamente importantes nesse processo. Né? A gente tem que ter uma boa relação com os pais para você ter um apoio dentro e fora da sala de aula, tá? Então, uma agenda é fundamental. Eu coloquei aqui um bilhetinho, né? Olá, mamãe e papai, quero dividir com vocês a felicidade que João teve hoje. Leu várias palavras sem necessitar de ajuda. Estou muito feliz, pois sei que em casa ele também tem muito estímulo. Parabéns a nós, como equipe, né, professora Maria? Então, assim, é muito importante o reconhecimento a todos eles, aos pais, ao filho, enfim, e mostrar, né, que tem um valor inestimável isso daí, tá? Eu tenho aqui para vocês uma sugestão, gente, da professora Simone Drummond, Simone Ellen Drummond, deixei o site aqui, né? Essa sugestão é para que vocês possam ter um acesso a um material extremamente pronto e didático de como trabalhar com autismo. Então, vários métodos e programas para trabalharmos com autista. Vou passar rapidamente um videozinho que traz algumas atividades sugestivas, tá? Aqui eu tenho rapidamente, só voltando, não sei se o pessoal conseguiu ouvir, né? Da professora Simone Ellen. Um material, é só você colocar lá no Google, professora Simone Ellen. Eu pedi a ela se podia compartilhar o material dela nessa live, ok? E tem um material pronto, magnífico, para acompanhar aí. Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Nanda Gouveia, sou coordenadora pedagógica e neuropsicopedagoga e hoje eu trouxe dicas de atividades para trabalhar com crianças autistas, que são atividades de pareamento e percepção e assimilação visual. São atividades que podem parecer simples, mas que no cognitivo da criança estimula e muito. Agora, eu trouxe duas atividades que podemos trabalhar com crianças autistas, que trabalham figura de fundo, pareamento, encaixe e assimilação visual. Nessa primeira atividade, nós vamos trabalhar o corpo humano. Então, eu imprimi 2 rostinhos iguais de criança na internet mesmo, passei papel contact e em pontos específicos eu colei o velcro. Já o outro rosto eu recortei as partes, tipo olho, nariz e boca, passei papel contact e o velcro também, para a criança possa assimilar e encaixar onde fica cada parte do rosto. Então, você pergunta, onde fica esse olho? E essa orelha? Será que é a esquerda? Será que é a direita? Assim a criança vai encaixando e identificando as partes do corpo também. É importante, enquanto a criança vai encaixando, você pergunte, esse olho é o seu ou é o desse menino? Cadê o olho do João? Coloca o dedo para a prof ver. E essa boquinha é dessa criança ou é a sua? É muito importante que a criança se reconheça enquanto faça a atividade. Com a outra atividade, nós trabalhamos o corpo humano. Nessa, vamos trabalhar as cores e os conjuntos. Você também passa papel contact, cola o velcro nas imagens, e a criança vai ter que assimilar e trabalhar a associação e também figuras de fundo. Por exemplo, essa flor, onde ela deve ser colocada? Deixa a criança descobrir e entender que se a flor é laranja, ela deve ser colocada no fundo laranja. Se o fundo é verde, nós temos que colocar a folha que é verde e por aí vai.
Isso é um exemplo de trabalhar as cores, mas você pode fazer outros modelos de conjunto, como alimentos, objetos. O importante é fazer forma de conjunto onde ela possa associar e trabalhar o raciocínio lógico dela também. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Muito bem. Então, voltando aqui para a nossa conclusão, né? Palavra-chave, gente, motivação. Segredo de tudo, né? Motivação e não repetição. A motivação é a chave do sucesso para o real aprendizado do indivíduo autista, tá? Sempre será a motivação. Ele tem que se sentir estimulado, ele tem que se sentir útil e entender o que ele está fazendo para a vida dele também, ok? E isso vai facilitar o trabalho de todos. E aí eu deixo para vocês uma mensagem, né, de Paulo Freire, que a inclusão acontece quando? Quando se aprende com as diferenças, né, e não com as igualdades, ok? Deixo aqui minha palavra, estou aberta aí para Sandra, professora Nery, professora Sandra, por favor. Então, professora Adriana, enquanto a senhora estava passando o seu material, nos enriquecendo com os seus exemplos, né? E nós acompanhamos o chat, né? Nos comentários que os nossos professores estão fazendo, interagindo, e foi muito legal, não só a compreensão que todos eles demonstraram com os nossos problemas técnicos, mas, assim, mostrando que efetivamente isso que nós estamos fazendo, da forma como a senhora está colocando, é uma forma tão didática que está sendo prazeroso o entendimento rápido, né, bom. que está contribuindo, né? Eu aqui peço licença aos colegas para fazer a minha contribuição, porque como todos me conhecem, eu sou professora de matemática, né? Sempre atuei nos anos finais e médio na rede estadual, e atuei 7 anos na Escola Pequeno Cotolengo, onde nós tínhamos um grande número de alunos público-alvo da educação especial. E hoje a senhora colocou como exemplo de uma aula de matemática de como seria possível fazer a inclusão desses alunos na aula, e eu vou dizer para a senhora que o meu coração ficou assim apertadinho por eu nunca ter feito dessa forma, né? Uma forma tão simples, e queria proporcionar a contribuição desse meu aluno no entendimento dos demais. Então, assim, eu fiquei com o meu coraçãozinho, eu falei, meu Deus, eu nunca pensei nessa situação, nesse exemplo, dessa forma. Como é importante, professora Adriana, e para todos que estão nos ouvindo, como é importante esse momento de troca, de ouvir, de escuta, por mais simples que seja, sempre tenho que aprender. Então, esse seu exemplo aqui fez para mim assim, vou levar, hoje eu estou PCNP de Educação Especial, também tenho formação pedagógica, mas já coloco isso aqui na minha prática em sala de aula, quando eu retornar, for possível o retorno, com certeza esse meu olhar vai ser diferente. Vai mudar. Obrigada, professora. Imagina, Sandra, o que é isso? Eu que agradeço, professora Sandra. O grande problema do professor de educação, de qualquer professor, é achar que nós temos que ser super-heróis. Né? Nós não somos super-heróis, né? Nós temos que dar o nosso melhor. E se você acreditar que você está fazendo a diferença, essa diferença vai ser conquistada. Então, veja, eu tinha um aluno, como você disse, são coisas que a gente leva para a vida, né? Eu até vou tomar cuidado para não chorar. Eu tinha um aluno que se formou o ano passado e ele me mandou uma mensagem esses dias pelo WhatsApp, porque a gente acaba levando eles para a vida, não tem jeito. Pelo orgulho que temos. E quando
tínhamos que fazer um trabalho. Eu sou professora de biologia da educação básica, né? Então, no ensino médio, eu dou aula de biologia. E aí eu me deparei em como ensinar heredigramas, né? Então, quando um homem tem uma doença e vai passar para o filho, quando vem da mãe, enfim. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso? E nós fizemos quadradinhos não, dados, né, de papelão, de papel, né, de papel cartão, e eu usei algumas bolinhas daquela piscina de bolinhas, né, aquelas bolinhas. Então, os redondos, as bolinhas eram as mulheres, os quadradinhos eram os homens, e a gente usava palitinho no meio para colocar, né, o casamento do casal, e aí depois os filhos, que era o heredograma que a gente constrói, e os afetados eu fazia com uma textura diferente. Então, eu colocava ou uma lixa, ou colocava aquele papel camurça, né, em volta dos outros. E aí, nós construíamos, e ele, como ele era cego, ele tateava para entender da onde veio a doença, se foi do pai, se foi da mãe, enfim. Então, essa foi... E o que acontece? Os colegas da sala de aula, essa proposta, obviamente, foi para ajudar esse aluno, né? E eles se sentem extremamente úteis, a sala inteira fazendo isso, mas desenvolveu uma habilidade de todos eles, inclusive com o professor de educação artística, isso, né? Perfeito. No caso de física, a professora falou, Adri, o que eu posso fazer com esse menino? Porque a gente enche a lousa e ele quase que dorme, porque ele não tá entendendo, ele não tá vendo. Eu falei, manda ele pesquisar sobre a vida de, sei lá, o que é a fórmula de Bhaskara? Por que Bhaskara? Por que se usa esse nome? Não é? Então, assim, entender o porquê, da onde surgiu aquilo, né? Falar lá da história, falar da Revolução, colocar esse aluno como integrante dessa aula, como participativo, e ele vai ter a noção que ele é importante para o mundo. Isso foi tão gratificante, Sandra, tão gratificante, que ele me mandou uma mensagem esses dias assim, professora, você sabe que eu fiquei tão encantado com as aulas que eu tive com você, que realmente era a das mais produtivas para mim, se não a que eu mais aprendia, que eu quero ser professor, e ele está fazendo letras. Olha que coisa muito feliz, legal, né? Que coisa linda, tá? Muito legal, professora. Deixa eu ler para você agora alguns comentários que os nossos colegas deixaram no chat, né? Na verdade, eles deixaram mais comentários do que perguntas, né? Porque eu acredito que o tema foi... esclarecedor, talvez. Exatamente. E a forma como a senhora abordou foi bem didática, então... fico aqui muito feliz com isso, né? Nós temos aqui grandes contribuições, mas eu não vou conseguir, por conta do tempo, ler todas, né? Então, nós temos aqui alguns agradecimentos, mas primeiro eu queria, assim que a senhora começou a falar, alguns começaram a pontuar, né? Mas de forma construtiva sempre. Então, eu queria dizer para a senhora assim, o professor Paulo, ele fez vários comentários, tá? Mas comentários construtivos, e eu aqui selecionei para ler para a senhora, e a senhora fazer aí uma devolutiva do comentário para ele. Tá. Ele disse assim, todo esforço é válido, o nome dele é professor Paulo Roberto. Todo esforço é válido, porém incluir não deve ser apenas colocar o aluno junto aos demais. É necessário um plano de ação diferenciado e, principalmente, capacitações aos professores, para que possamos entender e auxiliar no crescimento e desenvolvimento dos nossos alunos com necessidades especiais e educacionais. Exatamente, Paulo, por isso que nós estamos aqui hoje, tá? Essa é a nossa intenção, porque a educação especial, como a professora já tinha dito, ela não é uma receita pronta. Nós não temos um livro didático que vai nos ensinar. Então, a meu ver, a educação especial, ela se dá na construção de conhecimento, de troca de informação, de troca entre os pares, isso é importante. Então, eu queria que a senhora desse uma palavrinha, professora. É exatamente isso. Sabe, professor Paulo, eu faço parte, né? Eu tenho a honra de fazer parte de um grupo que eu também faço formação de professores, né? Então, eu leciono para alguns cursos de graduação até e pós-graduação,
para os professores que vão fazer cursos para evolução da carreira, para pontuação, aquela coisa toda que vocês já estão cansados de conhecer, né? E em todos eles, nós podemos mostrar a bibliografia, a gente pode falar o nome de autor, pode decorar algumas fórmulas básicas para passar para os professores, né, como essa estratégia de aprendizagem, mas nada se compara à troca de experiências que nós temos dentro dessa aula, como a Sandra estava dizendo. Sabe, nós temos muito que aprender com a educação inclusiva. Nós não fazemos a inclusão de verdade ainda, né? E eu posso dizer isso com toda a propriedade, porque eu vivo a inclusão dentro da minha casa, né? Sendo professora e sendo mãe. Então, nós estamos muito aquém do que é necessário. E sim, precisamos estar sempre nos atentando às novas tendências, utilizando as novas tecnologias, né, para nos auxiliar, porque está aí para isso, para realmente nos auxiliar, né? É muito engraçado como, por exemplo, todos nós tivemos que aprender esse ano de pandemia a fazer tudo isso que nós estamos fazendo agora, né? E nós conseguimos. E foi muito legal saber que alunos que têm grandes dificuldades, grandes mesmo, conseguiram produzir muito mais dentro de casa, no seu tempo, na sua maneira, na sua frequência, depois que dormia ou à tarde, enfim, conseguiu funcionar o seu fisiológico da forma dele, foi muito mais produtivo, né? Então, assim, quando que nós imaginaríamos que os alunos com dificuldade iam conseguir ser produtivos nessa pandemia, né? Então, sim, professor Paulo, concordo com você, nós precisamos sempre estar fazendo cursos de formação e não parar não necessariamente uma pós-graduação, uma especialização, não sei das quantas, não, encontros, sabe? Trocas, que sempre vai enriquecer, né? A gente está sempre aprendendo, é muito importante, realmente, porque não tem receita. Não se esqueçam, vai sempre surgir uma deficiência nova, uma síndrome nova, um X não sei da onde, o cromossomo não sei do que, o gene não sei o que lá, e nós não somos obrigados a saber, só que a gente vai lá, né? Google, vai procurar no Google. Eu estou aqui para ajudar todos vocês a fazer essa pesquisa, se for necessário, como professora, como psicopedagoga, como bióloga molecular, né? Ajudar todos vocês quanto a isso, porque a gente tem muito que aprender ainda. Ok, professora. Eu queria também ler um comentário da professora Adriana Correia, tá? É um comentário muito pertinente, né, Adriana? Eu agradeço a sua colocação. E lembrando, e também lembrando ao público que está nos ouvindo, e informando a professora Adriana, que esse tema foi abordado na semana de ATPC formativo, de responsabilidade da diretoria de ensino, aonde nós trabalhamos com os grupos de terça, quarta, quinta e sexta, de todas as áreas do conhecimento, inclusive com os anos iniciais, sobre adaptação curricular. E quando eu abri essa formação de adaptação curricular, a minha primeira ação foi falar sobre avaliação dos nossos alunos público-alvo da educação especial. Então, como eu já fiz esse trabalho formativo, eu não vou repetir. Eu vou ler para a senhora, eu gostaria que a senhora fizesse a sua colocação. Tá bom? Tá. Então, a professora Adriana Correia, ela fala assim: sou intérprete de Libras e, na minha opinião, o mais complicado é fazer os professores entender que para o aluno com TEA não basta a nota 5. Ele precisa de uma inclusão de forma mais literal da palavra. Como Exatamente. Eu já fiz essa formação, eu quero que a senhora contribua. Por favor, professora. Exatamente. É muito difícil, né, mensurar, né? Muito difícil dar um número. Existem casos, né, falar os 5, quantidade, né? 1, 2, 3, eu acho que é nesse sentido que ela está falando, e do literal na palavra também, né? Dar um número. Sim, porque no estado é de 0 a 10, né? Então, o 5 seria o regular. Sim. Veja, é muito difícil saber que a gente tem um valor, né? É muito complicado isso. Eu tive já alunos
que tinham uma certa dificuldade. Esse aluno que eu estou especificamente falando, ele tinha déficit de atenção. E, olha, foi um sufoco para conseguir a atenção dele. Mas um belo dia consegui, esse menino, né, consegui com que ele sentasse ali na hora da prova e fizesse 3 questões de 10. Essas 3 questões que ele fez, como ele nunca havia feito uma prova inteira, sempre entregava a prova praticamente em branco, essas 3 questões que ele conseguiu colocar lá, eu falava, me explica, aí ele me falava, eu falava, escreve, aí tenta você escrever para mostrar que ele tem capacidade, porque eu podia avaliá-lo de outra forma, mas eles também querem saber isso. Se tem essa capacidade, assim como ela está falando no sentido literal, ele tem que saber que ele é capaz. E aí, nesse dia que ele colocou essas 3 questões, tal, no dia seguinte corrigi as provas, entreguei e falei, gente, fulano de tal tirou nota 10. Veio um questionar, como ele tirou 10 se ele só fez 3 questões? Ele falou para mim que só fez 3. Mas eu sei que aquela capacidade foi o máximo que ele conseguiu dar dele. Né? Então, assim, para mim, aquilo equivalia a 10, não apenas 3. Então, realmente, para os alunos que têm essa dificuldade, nós temos que mostrar para ele, né, que muitas vezes, se você resolve dar uma nota que não era a que ele estava esperando, você está mostrando para ele o quê? Fazer ele entender, ser claro e objetivo que aqui faltou tal ponto, que você tem capacidade, que você não se lembrou disso e que você consegue desenvolver um pouco mais, né? Mostrar para esse aluno isso, porque ele realmente não aceita. É muito difícil o aluno que tem autismo aceitar uma nota baixa. Né? Você tem que exatamente mostrar o que faltou ele abordar para que aquela nota não fosse atingida da forma que ele queria, né? Ou que se ele tivesse feito de outra forma, ele poderia ter conseguido aquela nota. Diferente de um aluno que você entrega a prova, né? Ele fala, eu tirei, sei lá, tirei 8 e joga a prova de lado. Tem uns que até rasga, né, a prova que você está fazendo. Ele não, ele quer saber exatamente o que está faltando ali. Exatamente o que a professora Adriana Corrêa está falando. Imagina a dificuldade, então, em Libras, né? Muito mais difícil ainda, ok? Porque ela tem que traduzir isso para o aluno, né? E eu falo muito aqui nas nossas formações, professora, você preparou a atividade, você adaptou a especificidade ao potencial que esse aluno tem, então você traçou um caminho e um objetivo para ele, né? Assim como a senhora falou, ele fez só 3 questões, mas ele atingiu o objetivo traçado para ele, né? Por mais que seja o mesmo currículo, né, que os demais, a forma com que, a estratégia, a metodologia com que está sendo aplicado a ele é diferenciada. E se ele, dentro dessa atividade que você elaborou, que você pensou nas especificidades dele, na potencialidade dele, ele atingiu o objetivo, por que só 5? Sim. Né? Então, eu falo muito isso, a gente precisa quebrar esse paradigma dos nossos colegas de sala regular, né? Porque é uma realidade, como a professora falou, e vai aparecer novas deficiências. Né? Nós tivemos no encontro 2, que nós tivemos a presença da professora Tânia Rezende, e ela lembrou, e ela falou assim, e é importante a gente começar a mudar esse paradigma, por quê? Porque nós ainda não recebemos os alunos que nasceram no processo que as mães foram infectadas pelos Zika vírus. Eu costumo sempre falar, essas crianças vão estar no nosso colo também. Eles vão chegar em massa. E quanto mais a gente se aprimorar, se apropriar, por mais que a gente não seja especialista, o quanto antes a gente fizer isso, vai ser mais prazeroso e mais tranquilo. Como a professora falou na nossa reunião de alinhamento, um trabalho leve, né? Então, exato. Pelo horário que já está adiantado, professora, agora eu gostaria só de ler para a senhora alguns agradecimentos que os nossos colegas deixaram no chat, tá bom? Que bom. Então, a professora Ana Alice Camargo, ela diz assim, ela é professora coordenadora, se eu não me engano. Ela disse assim, este encontro está maravilhoso, estou aprendendo muito. Se é quem eu estou pensando, que é a professora coordenadora da Escola Cidrone, se não for, perdão,
ela nos encontros anteriores, ela sempre falava, Sandra, eu preciso de orientação para TEA. Né? Ela foi uma das que me procurou mesmo de forma particular, e Sandra, eu preciso. Então, enquanto eu não conseguia esse encontro, eu ficava lembrando da conversa com ela, eles precisam. Né? Então, Ana Alice, eu espero ter contribuído. Depois nós temos aqui a professora Elaine Maria, do Ari, Elaine Maria. Ela diz assim, hoje essa orientação foi boa demais. Que bom! Né? E ela continua, muito obrigada, professora Adriana. Mirese de Luca, também, se eu não me engano, Mirese é PC, né? Ela diz assim, volte outras vezes para esclarecer sobre outros distúrbios também, aprendizado enriquecedor. Depois nós temos Maria Osetti. Ela diz assim, nosso olhar mudou, até mesmo para os outros alunos que não têm essas necessidades. Então, para você ver como o nosso público, ele não é um público de números, ele não é um público numeroso, que a gente olha e fala, nossa, a nossa live tem 700 pessoas. Não. Ele é um público digno, fiel, e ele sabe que o que ele vai encontrar aqui vai fazer sentido na sua estratégia de trabalho. Né? Então, exatamente. É muito, muito, muito prazeroso. Então, professor, eu queria deixar agora aqui para a senhora também uma fala da professora Silvana Salvador. Ela fala assim, ela colocou no chat, gratidão, entre aspas, e ela disse assim, apresentar e seguir rotina para os alunos TEA, né? Que é a forma como ela pensa TEA. Então, dessa forma nós entendemos aqui, professora, eu espero que tenha sido isso que a senhora quis nos passar, ok? Então, Adriana, eu gostaria aqui que você falasse, deixasse uma mensagem e para a gente poder dar sequência e encaminhá-los ao link do Google Form da ação, tá bom? Claro, claro. Bom, como eu já disse antes, né? Literatura, palavras, se a gente não tem, a gente busca, né? A gente vai atrás. Mas o que sempre tem que haver, Sandra, e todos os professores e todos que estão me ouvindo nesse momento, todo professor, quando ele é professor, quando ele se propõe a ser um educador, ele está compartilhando, ele quer mostrar alguma coisa, ele quer deslumbrar aquele aluno, né? Nós queremos mostrar o novo para aquele aluno. Então, isso é uma coisa que não tem preço. Então, eu costumo sempre dizer assim, muitas vezes a pessoa é especialista e cai dentro de uma sala de aula, né? Quantas vezes a gente já ouviu assim, eu não sou obrigado tem não sei quantos alunos especiais na minha sala, eu não sou obrigado. Olha, professor, eu posso deixar, a única coisa que eu posso dizer, a única mensagem que eu posso dizer, como mãe de um aluno especial também, é o seguinte, você é obrigado. Se você acha que você não tem essa obrigação, você vai ter que mudar de profissão. Agora, se você escolheu isso como missão, porque professor é muito mais do que um bom salário, é muito mais, todos nós sabemos disso, a gente sabe que a gente tem uma missão e nós nos sentimos completos quando vem um elogio, quando vem um reconhecimento. Se você tem isso para você, saiba, professor, que o que vai fazer sentido na sua educação é a humanização, porque nós trabalhamos com pessoas, nós trabalhamos com mentes, nós trabalhamos com almas, com sentimentos e com cérebro, né? Então, você tendo isso e esse amor como base, com certeza você fazendo o seu melhor, com certeza você sempre vai ser reconhecido. Obrigada, professora. Como nós já conversamos anteriormente, com certeza para o ano de 2021 nós vamos entrar em contato novamente. Então, para quem pediu que ela volte, nós já estamos pensando nas ações para o próximo ano. Adriana, eu agradeço. Quando o café é gostoso, a visita sempre volta, né? Eu fui muito bem recebida, então vou procurar aí me preparar para compartilhar mais um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tá bom? Eu que agradeço, viu, Sandra?
Eu fico muito feliz de ouvir essa sua colocação, porque, como nós havíamos dito, né, aqui na Diretoria de Ensino de Carapicuíba, a gente brinca que eu sou equipe, né? Então, quando a gente consegue essas parcerias e a gente ouve uma palavra dessa, do olhar de quem está fora, é incentivador para a gente melhorar cada vez mais. Muito obrigada, Adriana. Imagina, que não por isso. Agora eu vou encaminhá-los todos para o link. Eu peço, então, que os presentes... Existe um link que o nosso PCNP Kleber de Tecnologia, que é o nosso apoio, ele está disponibilizando no chat para vocês responderem sem levar lição de casa, né? Porque se depois eu mando um link para vocês, aí fica todo mundo com lição de casa e não lembra como foi. Então, como está dentro do prazo, eu gostaria de disponibilizar de 5 a 7 minutos, no máximo 8 minutos, para que todos vocês fossem no chat e acessassem o link e fizessem a sua contribuição. Por quê? Porque é através destas contribuições que a gente pensa nas ações futuras, né? Para que a gente não elabore nenhuma live, nenhum OT, de temas que não seja demanda vindo de vocês. Então, é importantíssimo que vocês façam essa contribuição, ok? Então, nós vamos nos encaminhando para o encerramento da nossa live, do nosso terceiro encontro de educação especial aqui da Diretoria de Ensino, né? Quem estiver no chat, fiquem à vontade para continuar preenchendo, respondendo o Google Forms, né? Para fazer sua contribuição para as nossas ações do próximo ano. Né? E eu queria aproveitar a oportunidade de lembrá-los que o ano letivo está se encerrando, né? Nós estamos no dia 27 de novembro, e para quem está em sala de aula sabe que essa época é época de encerramento, organização de diário, organização de documentos, né? Então, para o nosso público-alvo da educação especial, lembrando que também foi feita uma semana de ATPC no mês de abril, a primeira semana de ATPC de responsabilidade da Diretoria de Ensino, foi uma semana só sobre orientações de procedimentos pedagógicos para atender durante a pandemia os alunos público-alvo da educação especial com atividades não presenciais. E naquela formação nós falamos da importância da avaliação inicial, da elaboração do PAI pelos professores das salas de recurso, a importância da elaboração do PEI pelos professores da sala regular, com o apoio dos coordenadores. Nós falamos também da importância das adaptações curriculares, seguindo o currículo, alterando estratégia, metodologia. E agora a gente precisa lembrar que esse ano está se encerrando e que cada aluno do público-alvo da educação especial, cada aluno tem o seu portfólio, né? Se ele está na sala regular, o coordenador da unidade escolar é quem organiza esse portfólio, né? Desde a avaliação inicial, passando pela elaboração do PEI, passando pelas atividades, e agora que nós estamos não presenciais, né, as atividades devolvidas por eles, com as devolutivas dos professores. Os professores de sala de recurso, eles já têm essa rotina, dessa organização do portfólio no seu dia a dia, né? Eu vejo isso quando eu faço visita presencial nas escolas. Então, foi mandado na segunda-feira desta semana, no dia 23, um memorando para o e-mail institucional de todas as escolas, com as orientações passo a passo, bem didática. Se eu não me engano, é o memorando 204, eu não estou lembrada do número agora, mas ele foi no e-mail institucional da escola na segunda-feira. E as comandas, passo a passo, didaticamente, de como a organização desse portfólio
tem que ser e tem sido construído durante o ano. Então, eu peço a todos esse carinho de pensar nessa ação de encerramento do ano letivo, ok? Esse portfólio, assim como ele começou com a avaliação inicial, que nós chamamos de anamnese, que é o anexo 1 da instrução CEGEB de 2015, ele encerra com o relatório final do professor, né? E aí, o ano que vem, começa-se tudo novamente. Então, eu queria lembrá-los dessa ação, desse memorando que foi na segunda-feira para as escolas, e lembrá-los também que esse portfólio vai fazer parte dos acompanhamentos pedagógicos da supervisora da unidade escolar. Quando ela for fazer acompanhamento pedagógico, a supervisora vai estar fazendo a orientação, o acompanhamento, e também, quando eu tiver a oportunidade de estar visitando as escolas, eu também irei verificar esses portfólios. Então, esse era o meu lembrete de final de ano. Infelizmente, alguém vai falar, ai, Sandra, mais trabalho. Mas todo final de ano é assim. A gente precisa dos devidos registros em dia, justamente pela legislação que nos cobra o atendimento, proporcionar ao direito à educação dos nossos alunos, ok? Então, é com imensa alegria que a gente se encaminha aí para o encerramento da nossa live, agradecendo a professora Adriana mais uma vez, agradecendo a nossa diretora de núcleo, a Mônica Neri, que confiou nessa minha proposta, né, quando eu fui apresentar para ela. Gostaria de agradecer também os PCNPs que trabalham no apoio comigo aqui, o PCNP Kleber, que todo mundo conhece, que é de tecnologia, sempre pronto a me acompanhar. Como eu disse, eu sou equipe, mas eles são o meu apoio. Temos também a PCNP Viviane, ela é de língua portuguesa, mas ela enriquece o apoio no chat, na tecnologia. A PCNP Alessandra, ela é de artes, mas ela também domina o chat aqui para mim com grande destreza. A PCNP Raquel, que já foi, professora Adriana, a Raquel já foi PCNP de Educação Especial, foi exatamente ela que me treinou, que me orientou, né? E como eu falo, ela hoje, ela é de português, mas ela continua sendo o meu apoio, já que sou eu equipe, né? Então, agradecer a professora PCNP Raquel, que também nos acompanhou no chat, né? Revisando os nossos materiais também brilhantemente. Então, eu gostaria de agradecer a todos e vamos encaminhar para o nosso encerramento. A senhora quer falar mais alguma coisa? A gente pode encerrar, professora. O seu áudio está desligado, professora. Eu não vou falar muito, senão a gente chora, né? Nessa época de final de ano, de comoção, não dá para falar muita coisa. Apenas agradecer a todos vocês pelo carinho, pela receptividade dos professores da região, né? De Carapicuíba, enfim. E deixei meu contato mais uma vez no chat. Aqui aberta a qualquer trabalho novo, qualquer projeto novo. Acho que juntos a gente tem muito o que lutar e a gente tem muito o que conquistar e que vencer, né? Não pode parar nunca, é um trabalho de formiguinha, mas a gente sabe quão importante é esse trabalho, tá bom? Eu, como mãe, só tenho que agradecer a tudo isso também. Perfeito, parabéns. Professora. Obrigada, viu? Obrigada a todos. Um ótimo final de semana. Encerro, então, a nossa ação. Bom descanso.